Fala galera, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Bizu. Meu nome é Professor Sandro e a gente está aqui junto mais uma vez para uma aula super importante, super legal de matemática básica para concursos militares. Galera, o assunto dessa nossa aula hoje é um assunto muito importante, extremamente interessante e poderoso para você que está estudando para provas de matemática de vestibulares, de concursos. É um assunto que, historicamente, sempre aparece em qualquer prova de vestibular, em qualquer prova de concurso. É um assunto que ele é inserido em várias áreas da matemática, da física. Em vários momentos você vai precisar de um seno, de um cosseno, de uma tangente. Então, uma aula extremamente importante. Mas lembra, é uma aula de matemática básica. A gente vai começar a colocar o nosso primeiro tijolinho agora. Então, nessa aula hoje, a gente vai aprender as primeiras definições de seno, cosseno e tangente. A gente vai aprender as principais relações em triângulos dentro de um triângulo retângulo. E a gente vai aprender nessa aula também as duas leis mais importantes da trigonometria, que são a lei dos senos e a lei dos cossenos, tá bom? Então vai ser uma aula bem legal, bem tranquila, para você ganhar uma estrutura em matemática bem maneira, para que os assuntos mais complicados fiquem mais simples para você. Fechou? Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações, porque toda semana tá chegando um vídeo novo para você, tá bom? Vamos lá, gente! Eu vou começar a nossa aula hoje a partir de um triângulo que é muito importante, que é o triângulo retângulo. Se você olhar ao seu redor, a maior parte dos ângulos que rodeiam a sua vida são ângulos de 90 graus. Então a gente vai começar com um triângulo retângulo e depois de fazer as coisas no triângulo retângulo, a gente vai expandir isso um pouco mais para outros tipos de triângulo, tá bom? Então olha só, gente, o que eu fiz aqui nessa figurinha? Eu desenhei um triângulo retângulo, tá bom? E desenhei um segmento que é paralelo ao lado BC. Na nossa aula de semelhança, eu ensinei para você o seguinte: quando você traça uma reta que é paralela a um dos lados do triângulo, você gera uma figurinha de semelhança. Então, naturalmente, você consegue perceber nessa figurinha aqui, ó, que eu tenho dois triângulos que são semelhantes. O triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo AB', tá? Esses dois triângulos são semelhantes entre si, tá bom? Sendo eles semelhantes, eu posso escrever as razões de semelhança para os seus lados correspondentes. Então, olha o que eu fiz. Presta atenção. No triângulo pequeno, eu peguei uma razão aqui bem importante, que é a razão B'C' dividido por AC', ou seja, o cateto que está olhando para o ângulo alfa dividido pela hipotenusa desse triângulo retângulo. Essa razão, ela tem que ser igual à mesma razão, só que no triângulo grandão, no triângulo ABC, que é a razão BC sobre AC, olha, cateto que está olhando para o ângulo alfa dividido pela hipotenusa desse triângulo retângulo, tá bom? Então, isso aqui é exatamente igual a isso. Guarda isso. Legal. Fiz a mesma coisa para essa razão. AB' por AC', ou seja, cateto adjacente a alfa dividido pela hipotenusa desse triângulo retângulo. Isso tem que ser verdade para o outro triângulo também. AB por AC, tá? Cateto adjacente ao alfa dividido pela hipotenusa. Maneiro. Guarda isso também. O que eu peguei também? B'C' dividido por AB'. O que é isso? Cateto oposto a alfa dividido pelo cateto adjacente. Isso é verdade também no triângulo grandão. BC sobre AB, tá bom? Essas proporções são iguais por quê? Porque os triângulos são semelhantes. Só que as razões dentro de cada triângulo, elas variam em função do ângulo alfa. Porque se eu pego um cateto e divido por uma hipotenusa, é fácil você perceber que isso não é sempre igual em todo o triângulo retângulo. Dependendo dos ângulos internos do triângulo retângulo, essa razão pode mudar. E se ela pode mudar, essa razão, na verdade, ela varia com esse ângulo alfa. Então, cada uma dessas razões aqui, ó, BC sobre AC, AB sobre AC, BC sobre AB, eu vou batizar essas razões com nomes que fazem referência a esse ângulo alfa dentro do triângulo retângulo. Então, a razão BC sobre AC, eu vou batizá-la de seno de alfa. O que é o seno de alfa? BC é o cateto oposto a alfa e AC é a hipotenusa do triângulo retângulo, tá? A palavra seno, na verdade, ela tem uma origem árabe, que vem de metade de uma corda numa circunferência. É por isso que existe uma grande relação entre trigonometria e circunferência. É por isso que existe, daqui a pouquinho, um círculo trigonométrico, tá? Essa palavra veio para o latim com a transliteração meio errada
E aí ficou seno. Seno é a razão entre cateto oposto ao ângulo dentro do triângulo dividido pela hipotenusa. Tá bom? Legal. Essa razão AB sobre AC, a gente chama de cosseno, tá? Eu sou um pouquinho mais antigo que você, provavelmente, e a palavra cosseno, quando eu aprendi, ela se escrevia co-seno. Cosseno, seno do complementar. O cosseno é o seno do ângulo complementar a alfa. Como assim, gente? Se você olhar para esse triângulo retângulo, sendo esse ângulo alfa aqui, esse ângulozinho ele é 90 menos alfa, porque esses dois ângulos têm que somar 90 graus. Então, se você olhar para o ângulo 90 menos alfa, o cateto oposto a ele é o cateto adjacente a alfa. Então, se você pegar o cateto oposto a esse cara e dividir pela hipotenusa, você chega exatamente nessa razão. Então, o cosseno de um ângulo é o seno do outro, é o seno do complementar. Por isso que se chamou cosseno, essa razão aqui, tá? E essa razão aqui, BC sobre AB, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, a gente batizou como sendo tangente. E tem uma explicação para isso, na nossa aula de círculo trigonométrico, você vai entender que essa tangente tem a ver com uma reta tangente ao círculo trigonométrico, tá? Então, se você notar com atenção, essas três razões são função do ângulo alfa, elas variam de acordo com o ângulo alfa e mais do que isso. Para um dado ângulo alfa, essas razões são fixas. Por que isso é importante? Porque você já aprendeu na sua vida escolar, por exemplo, que o seno de 30 graus é igual a meio. Só que o seno de 30 é igual a meio não só num triângulo retângulo. Em qualquer triângulo que você possa pegar, o seno de 30 vai ser igual a meio. Então, o bacana das razões trigonométricas é que elas são constantes para os ângulos, não para os triângulos em si. Os triângulos podem mudar à vontade, mas se os ângulos permanecem fixos, as razões trigonométricas permanecem fixas. Então, o seno de 30 graus vai ser igual a meio quando? Sempre. O cosseno de 30 graus vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 quando? Sempre. Tá? Então, essas razões são funções do ângulo em questão. Tá bom? Uma coisa muito legal que eu queria que você percebesse é que essa razão aqui, olha, BC dividido por AB, você pode obtê-la fazendo o quê? Pegando essa razão aqui, BC sobre AC, e dividindo por AB sobre AC. Ou seja, se eu pego isso e divido por isso, eu encontro exatamente isso aqui. Ora, se eu pego isso e divido por isso e encontro isso, se eu pego o seno e divido pelo cosseno, eu encontro quem? A tangente. Então, outro jeito legal para você lembrar a tangente é você lembrar que a tangente de um ângulo vai ser seno dividido pelo cosseno. Que é uma informação extremamente útil, extremamente poderosa para a gente. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, o que eu quero nesse momento que fique guardado na sua cabeça? Eu quero que quando você olhe para um triângulo retângulo, você saiba identificar o seno de um ângulo, o cosseno de um ângulo e a tangente de um ângulo, tá? Então, para isso, vamos fazer aqui, ó. Olhando para esse triângulo retângulo aqui, como é que você calcula, por exemplo, o seno de alfa? O seno de alfa, ele vai ser o quê? Cateto oposto a alfa, que é Czinho, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é quanto? É A. C sobre A. Como é que você calcula o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa, que nesse caso é Bzinho, dividido pela hipotenusa, que é A. Show! E como é que você calcula a tangente do nosso ângulo alfa? Você calcula fazendo o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é C sobre B. Ou, se você quiser, pega o seno e divide pelo cosseno. Tá bom? Então, isso aqui, ó, são as razões trigonométricas para o ângulo alfa. Tá bom? E se eu quisesse fazer a mesma coisa para o ângulo 90 menos alfa, eu consigo fazer? Tranquilamente, consigo. Vamos lá? Vamos ver. Como é que fica o seno de 90 menos alfa? Vamos ver o seno de 90 menos alfa? Olha aqui, ó. 90 menos alfa, quem é o cateto oposto a ele? É B. Quem é a hipotenusa? É A. Então, seno de 90 menos alfa é B sobre A. Bacana, show de bola. Como é que eu faço para calcular o cosseno de 90 menos alfa? É fácil. Cosseno é o quê? Cateto adjacente, né? O cateto coladinho. Quem é um cateto coladinho ao 90 menos alfa? É o C. Então, pega esse carinha e divide pela hipotenusa. C sobre A. Maneiro. E como é que você calcula a tangente
de 90 menos alfa? Basta que você pegue o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso aqui é B sobre C. Então, essas relações aqui são relações do ângulo 90 menos alfa. Tá bom? Agora, com muita atenção, dá uma olhada nessas razões que você encontrou e vê se tem alguma coisa igual, alguma coisa parecida entre si. Você consegue perceber? Vamos ver? Olha o seno de alfa. Seno de alfa é C sobre A. O cosseno de 90 menos alfa também é C sobre A. Ou seja, pessoal, esse cara aqui é exatamente igual a esse cara aqui. E faz sentido, gente? Claro que faz. Lembra que eu falei que o cosseno é o seno do complementar? Olha aqui, ó. Seno de alfa é exatamente igual ao cosseno de 90 menos alfa. De outra forma, se você olha para o cosseno de alfa, que é B sobre A, o cosseno de alfa é exatamente igual a quem, galera? Ao seno de 90 menos alfa. Esses dois caras são sempre iguais. Por quê? Porque esses ângulos são complementares. Agora, com muita atenção. Olha para a tangente de alfa, que é C sobre B, e olha para a tangente de 90 menos alfa, que é B sobre C. Qual é a relação verdadeira que você consegue tirar entre esses números? Um é o inverso do outro. Então, a tangente de alfa é o invertido, é o inverso da tangente de 90 menos alfa. Por que isso? Porque quando você olha para alfa e 90 menos alfa, o que é cateto adjacente para um é o oposto para o outro e vice-versa. É por isso que as tangentes são invertidas. Então, uma coisa muito importante nessa aula de hoje, eu quero que você lembre o seguinte, ó. Então, é uma observação extremamente importante. Se eu tenho dois ângulos, alfa e beta, cuja soma é 90 graus, o que eu posso falar? Eu posso falar que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Eu posso falar que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. E eu posso falar uma coisa muito maneira, que a tangente de alfa é 1 sobre a tangente de beta. Gente, esse quadrinho aqui é um quadrinho muito maneiro para você lembrar, extremamente importante para vários problemas que envolvem trigonometria no triângulo retângulo ou fora dele, tá? Então, ângulos que são complementares, né, que a soma dos ângulos é 90 graus, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo, o seno desse outro é igual ao cosseno desse primeiro ângulo, e as tangentes são invertidas, ou seja, uma tangente é o inverso da outra, ou ainda, se você quiser, o produto das tangentes é igual a 1, tá bom? Essa é uma relação muito importante que a gente vai carregar para as nossas próximas aulas de trigonometria, mas nessa aula de trigonometria básica é super importante que você lembre disso, tá bom? Então, para consolidar essa primeira parte da aula, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então, para você lembrar, ó, seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? Eu não gosto muito de gravar formulazinhas, frasezinhas para as coisas, mas tem muita gente que acha legal isso, e tem uma frasezinha que resume bem isso aqui, ó, que é essa frasezinha aqui, ó, só cá toa. Fala, Sandro, o que é isso, cara? Só cá toa é a frasezinha que resume essa aula. O que é o seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? É uma frasezinha meio esquisitinha, mas se ela servir para você, eu acho que é super relevante, tá bom? Então, ó, dá um print nesse quadro aí, tem bastante informação bacana para você, tá? E a nossa próxima parte da aula, a gente vai aplicar esses conceitos de seno, cosseno e tangente e outras coisas um pouquinho mais avançadas, tá bom? Vamos lá! Bom, gente, o intuito da nossa aula agora é a gente apresentar para você as principais razões trigonométricas para os nossos chamados ângulos notáveis, que são os ângulos mais comuns que você encontra em problemas de geometria, né? São os primeiros ângulos com os quais você toma contato ali com o seno, cosseno e a tangente, e são ângulos bem interessantes que você decore essas relações trigonométricas, tá bom?
A gente vai falar hoje sobre o ângulo de 30 graus, o de 60, o de 45, e eu também vou te mostrar um ângulo que é pouco conhecido, mas ele é muito importante, que é o ângulo de 18 graus. Tá bom? Beleza? Então vamos começar. A gente vai deduzir seno, cosseno e tangente para 30 graus, 45, 60 e também vou falar um pouquinho do 18 graus para você. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou partir de figuras geométricas pré-estabelecidas e dentro dessas figuras a gente vai fazer algumas medições e calcular seno, cosseno e tangente. Vamos começar então com um triângulo equilátero. Lembra que um triângulo equilátero é um triângulo cujos lados são todos iguais entre si e os seus ângulos internos são todos iguais a 60 graus, tá bom? Se isso é um triângulo equilátero, na hora que você baixar a altura desse triângulo equilátero, essa altura tem três propriedades. Além de ser altura, ela vai ser bissetriz, ela vai cortar o ângulo de 30 graus em duas partes iguais, e ela também vai ser uma mediana, ou seja, ela vai cortar o lado oposto exatamente no ponto médio, tá bom? Então isso quer dizer o seguinte, quando você tem um triângulo equilátero e você baixa a altura, esse lado é L, essa partezinha é L sobre 2, esse ângulo é 60 graus, porque é o ângulo interno do triângulo, e lá em cima você tem um ângulo de 30 graus, tá bom? Beleza. Olhando para esse triângulozinho aqui, olha, isso é L sobre 2, você é capaz de calcular essa altura do triângulo equilátero através do Teorema de Pitágoras, que a gente viu na nossa aula de semelhança, né? Então, L raiz de 3 sobre 2 é o valor da altura de um triângulo equilátero. Essa é uma formulazinha que você, inclusive, pode decorar a partir de agora, tá? A altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, sendo L o lado desse triângulo, tá bom? Então, já tenho as medidas dos lados, eu já posso calcular seno, cosseno e tangente, tanto para o 60 quanto para o 30 graus, beleza? Vamos que vamos. Então vamos lá, gente. Como é que você calcula seno de um ângulo? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, no nosso caso, quem é o cateto oposto aqui dos 60 graus? É L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido pela hipotenusa, que nesse caso é L. Olha que bacana. Você pode cortar o L daqui de cima com o L daqui de baixo. O que sobrou para você como seno de 60? Sobrou raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Bacana. Agora para o cosseno de 60. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então quem é o cateto adjacente nesse nosso caso? É o L sobre 2 dividido pela hipotenusa, que é L. Você pode cortar o L em cima e o L embaixo. O que sobrou para você? Sobrou o 1 sobre 2, que é o cosseno de 60 graus. E, finalmente, a tangente de 60. Como é que você calcula a tangente de 60? Basta você fazer o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou, se você quiser, você pode pegar o seno e dividir pelo cosseno. Então, ó, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Essa continha dá quanto? Raiz de 3. Então tá lá o seno, o cosseno e a tangente de 60 graus. Aí você fala assim, pô, Sandro, legal, pro 60 já foi. E pro 30, como é que eu faço? Você já sabe, se 60 e 30 são ângulos complementares, o seno de 60 é exatamente igual ao que do 30 graus? Ele é exatamente igual ao cosseno, tá certo? O cosseno de 60. Cosseno de 60 é exatamente igual a quem? Ao seno de 30 graus, beleza? E a tangente de 60? Se a tangente de 60 é raiz de 3, como é que você calcula a tangente de 30? Basta que você inverta. Vamos escrever isso? Vamos embora. Para o 30 graus aqui, ó, o que você pode falar sobre o 30 graus? O seno de 30 vai ser exatamente igual ao cosseno de 60, que é 1 sobre 2. O cosseno de 30 vai ser exatamente igual ao seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. E quem será a tangente de 30, galera? A tangente de 30 é você inverter a tangente de 60. Ou seja, ela é 1 sobre raiz de 3. Se você quiser racionalizar, você multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3. Portanto, a tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3. Tá lá também as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente para o ângulo de 30 graus. Beleza, gente? Tá bom? Então, se você sabe as relações para 30 graus, o
claramente você sabe as relações para 60 graus, porque eles são ângulos complementares. Tranquilo, gente? Beleza? Show de bola. Vamos agora para o quadradinho. Olha para o nosso quadradinho. Nosso quadradinho, lados iguais a L, ângulos internos de 90 graus. Quando a gente traça a diagonal, você pode utilizar o teorema de Pitágoras e deduzir que o tamanho da diagonal vai ser lado raiz de 2. Tá bom? Quando você traça a diagonal de um quadrado, você corta os seus ângulos internos em dois pedaços iguais. Se os ângulos internos são de 90, então são ângulos de 45. Então, olha que legal. Como é que você pode calcular o seno de 45? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, fica L dividido por L raiz de 2. Você pode cortar o L em cima e embaixo, né? E aí sobrou o que para você? 1 sobre raiz de 2, que você racionalizando chega em raiz de 2 sobre 2. Beleza? Repara que o cosseno de 45, gente, ele é exatamente igual ao seno de 45, por quê? Porque tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente a 45 são iguais. Isso aqui é um triângulo isósceles. Então, o seno de 45, necessariamente, tem que ser igual ao cosseno de 45. Portanto, raiz de 2 sobre 2 também. Beleza? E a tangente de 45, gente? Se o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, então a tangente tem que ser o quê? Tem que ser igual a 1, porque é seno sobre cosseno. Tá lá. Então já deduzimos o seno de 45, o cosseno de 45 e a tangente de 45. Fechou, galera? Tranquilo? Tá? Muita gente gosta de decorar essas coisas de uma forma um pouco mais sistemática, né? Fazendo alguns métodos mnemônicos. Só você lembrar, né, que seno, cosseno e tangente de 45 você pode organizar de um jeito engraçado, né? Você pode fazer assim, olha. Você escreve assim, olha. 1, 2, 3. Depois 3, 2, 1. Tá bom? Aí divide todo mundo por 2. Bota ó, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2. Agora coloca a raiz quadrada em cada um dos numeradores, né? Se você colocar a raiz quadrada no 1, a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Então, ó, só você botar a raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Então, se você notar com um pouquinho de atenção, essas relações aqui, ó, essas primeiras relações, elas são na ordem o seno e o cosseno de 30 graus. Olha lá, seno de 30 graus e o cosseno de 30 graus. Isso aqui é o seno e o cosseno de 45 graus na ordem, e isso aqui é o seno e o cosseno de 60 graus na ordem, tá bom? Então tem muita gente que gosta de fazer musiquinha para isso, 1, 2, 3, 3, 2, 1, não sei o que lá. Muito mais fácil lembrar da onde vieram essas coisas, né? Quais foram as figurinhas que originaram o seno, o cosseno e a tangente, e a partir da resolução de problemas você acaba decorando essas coisas, sem necessidade de musiquinha, pelo amor de Deus. Tá bom? Beleza? Para fechar essa parte da aula, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse cara que é muito especial, que é um cara meio diferentão, mas ele é muito importante porque quando você aprende a fazer coisas com esse ângulo aqui, você ganha um poder de luta muito grande na trigonometria, que é o ângulo de 18 graus, tá? Onde que aparece um ângulo de 18 graus? Para começar, eu vou pegar um triângulo isósceles, tá bom? Cujo ângulo aqui da ponta, o ângulo diferente, é 36 graus. Então, se esse ângulo é 36, os ângulos iguais são 72 graus, tá? Então, sendo ele um triângulo isósceles, repara que esse ângulo é metade desse. Como é que eu faço aparecer um outro ângulo de 36 graus? Basta você traçar uma bissetriz. Olha que bacana, então, que interessante. Vamos traçar uma bissetriz? Vou fazer isso, olha. Vou traçar uma bissetriz aqui. Essa bissetriz vai gerar um ângulo de 36 aqui e um ângulo de 36 aqui também. Tá bom? Beleza? Show de bola. Agora vamos lá. Eu vou chamar esse lado aqui, que é igual a esse lado, eu vou chamar de 1. 1 o que, Sandro? Uma unidade de comprimento. Tá bom? 1, tá? Então, se esse cara é 1, esse cara também vai ser 1, com certeza. Tá bom? Show de bola. Agora vamos lá. Eu vou chamar esse pedaço aqui, que eu estou destacando de azul, vou chamar esse pedaço de X. Beleza? Queria muito a sua ajuda. Olha para esse triângulo aqui e repara que ele é um triângulo isósceles. 36, 36. Então, se isso é X, com certeza
esse pedaço aqui também vai ser igual a quanto, gente? Vai ser x. Legal? Show de bola. Agora, olha que coisa maravilhosa que aconteceu. Se você olhar com um pouquinho de atenção, olha para esse ângulozinho aqui, ó. Repara, nesse triângulo aqui, eu tenho um ângulo de 36, eu tenho um ângulo de 72. Quem vai ser esse ângulo da ponta? 72 também. Olha que legal. Então, isso quer dizer que esse triângulo também é isósceles. Que maneiro. Então, se isso é x, isso aqui vale quanto também? Vale x também. Então, vou marcar. Vou marcar esse cara aqui como sendo x. Beleza? Como inicialmente esse pedaço todo a gente chamou de 1, então quer dizer que esse pedacinho vermelhinho que eu vou destacar aqui, né? Vermelho, rosa, sei lá que cor é essa, esse pedaço vai ser igual a 1 menos x. Tá bom? Show de bola. Aí você fala, Sandro, mas e daí? E daí é o seguinte, você consegue perceber que esse triângulozinho aqui, ele é semelhante ao triângulo grandão? Verdade. Se eles são semelhantes, vamos escrever as relações de semelhança para eles? Vamos embora, vamos lá. No pequeno, quem é que está oposto a 36 graus? 1 menos x. Show. No grandão, quem é que está oposto a 36 graus? X. Beleza. No pequeno, quem é que está oposto a 72 graus? X. Maneiro demais. No grandão, quem é que está oposto a 72 graus? É o 1. Olha que legal. Você acaba gerando uma proporçãozinha. Como é que você resolve isso? Multiplica cruzado. Quando você multiplicar cruzado, você vai ter isso aqui, ó, x ao quadrado. Isso é igual a 1 menos x. Ou seja, se você trouxer todos esses caras para o lado de cá, x ao quadrado mais x menos 1 é igual a 0. E aí você pode usar a formulazinha de Bhaskara, que eu sei que você já aprendeu, porque tem uma aula de equação do segundo grau nessa playlist aqui, tá? Então, olha, como é que você resolve isso aqui? Menos b, menos 1, mais ou menos a raiz de delta. O delta, nesse caso, vale quanto, gente? B ao quadrado, que é 1, menos 4ac. Menos 4 vezes menos 1 dá 4. Então, 1 mais 4 dá quanto? Dá 5. Tudo isso sobre 2a. Só que o nosso x, pessoal, é um tamanho. Se ele é um tamanho, ele tem que ser positivo. Então, se o x necessariamente é positivo nesse nosso problema, então, qual é o valor que nos interessa? É o valor com o sinal de mais. Então, o x que nos interessa é raiz de 5 menos 1 sobre 2. Tá tranquilo? Legal, Sandro, você achou o x, que bacana, que legal, mas e cadê o 18 graus? Agora que vem o lance. Tá vendo o ângulo de 36 graus aqui? Como é que eu faço aparecer um ângulo de 18 graus? Basta que você faça o quê? Que você trace a bissetriz. No caso do triângulo isósceles, que você baixe a altura. Quando a gente baixa a altura, olha que coisa maravilhosa. Esse ângulozinho aqui que apareceu, ele vai ser metade do 36. Ele vai ser 18 graus. Show de bola. E como isso é um triângulo isósceles, quando você baixa a altura, esse pedacinho fica dividido em duas partes iguais. Então, se tudo isso é x, só esse pedacinho vale quanto? X sobre 2. Então, com muita atenção agora, você vai olhar para esse triângulo retângulo aqui. Olha que legal, gente. O cateto oposto a 18 graus, ele é x sobre 2. A hipotenusa vale quanto? Vale 1. Show! Logo, o que você pode afirmar? Você pode afirmar que o seno de 18 graus, ele vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. X sobre 2 dividido por 1. Portanto, x sobre 2. Então, nesse nosso caso, como o x é essa grandeza aqui, se você divide isso por 2, essa conta dá quanto? Raiz de 5 menos 1 sobre 4. Então, esse é o conhecido, pelo menos por você agora, o conhecido seno de 18 graus. Muito bacana essa informação, né? É um ângulo diferente, é um ângulo meio esquisito, mas é um ângulo que vai fazer você calcular outros ângulos um pouco mais diferentes nas nossas próximas aulas de trigonometria básica. Tá bom, gente? Então, ó, mais uma vez, dá um print nesse quadro aqui. Tem muita coisa importante para você, muita informação preciosa, tá? Ângulos notáveis de 30, 60 e 45, mais esse ângulo de 18 que você acabou de ganhar de presente.
Bom, galera, nessa parte final da aula, eu vou apresentar para vocês a lei dos cossenos e a lei dos senos, tá? Nessa aula é uma apresentação apenas, eu não vou deduzir essas fórmulas. Numa próxima aula, eu deduzo e aprofundo um pouco mais a discussão sobre cada uma dessas fórmulas. Nesse primeiro momento, eu quero te apresentar essas leis para que você possa ser capaz de aplicar isso em problemas de geometria plana, de trigonometria, tá? A lei dos senos e a lei dos cossenos são muito importantes, por quê? Porque elas envolvem relações entre lados e ângulos de um triângulo qualquer, não necessariamente retângulo. Esse é o grande poder delas duas. Então você pode aplicar cada uma dessas leis em triângulos que sejam acutângulos, retângulos, obtusângulos, isósceles, tanto faz. Você pode aplicar sem restrição alguma. Tá bom? Então vamos apresentar cada uma das leis para você e aí a gente vai comentando um pouco mais de coisas em cada uma delas. Fechado? Olha aqui, ó. Primeira lei importante que eu queria que você soubesse é a lei dos cossenos. Eu escrevi aqui, ó, mais lados menos ângulos. Como assim? A lei dos cossenos, ela serve quando você tem mais informações sobre tamanhos do que sobre ângulos. Então, se eu tiver uma figura com muitos tamanhos e poucos ângulos, em geral, uma boa ideia é você usar a lei dos cossenos. E como é que você aplica a lei dos cossenos? Imagina o seguinte, pessoal. Suponha que você conhece o lado B, você conhece o lado C, e você conhece o ângulo θ, tá? Se você conhece esses dois lados e você conhece esse ângulo, claramente esse terceiro lado está bem definido. Porque se esses dois lados estão fixos e essa abertura é fixa, esse terceiro lado já é fixo com certeza, tá? Então o lado A ele pode ser colocado em função de B, de C e de θ. Como assim? Você pode escrever o seguinte, olha, o lado A ao quadrado ele vai ser igual à soma dos quadrados dos dois outros lados. Então, b ao quadrado mais c ao quadrado. E aí tem um termo de correção, porque isso aqui você conhece como sendo o teorema de Pitágoras. Isso é verdade quando o ângulo θ é um ângulo de 90 graus. Como o ângulo θ aqui nessa figura é um ângulo qualquer, você subtrai dessa conta menos duas vezes o produto dos lados que você conhece, vezes o cosseno desse ângulo θ. Então, essa é a conhecida lei dos cossenos, extremamente importante quando você precisa calcular tamanho de lados. Em alguns momentos ela pode dar ângulos para você. A gente vai ver isso com um pouco mais de calma depois. Então o que eu quero mostrar para você? A lei dos cossenos ela é uma formulazinha que dá para você um lado, conhecidos os dois outros lados de um triângulo e conhecido o ângulo oposto a esse lado que você quer calcular, tá? Então ela começa como se fosse um teorema de Pitágoras, e tem esse termo aqui que é o menos 2bc cosseno θ, dado que esse ângulo θ não necessariamente é um ângulo de 90 graus. Fechou? Beleza? Então, como eu uso lei dos cossenos? Quando eu tenho mais informação de lado do que informação de ângulo. Pô, legal. E a lei dos senos? Quando é que você acha que você vai usar? É isso mesmo. A lei dos senos você vai usar quando eu tenho mais ângulos e menos lados. E menos lados. É isso. E menos lados. Se eu tiver muita informação angular e pouca informação de lado, geralmente é uma boa ideia você usar a lei dos senos. E o que diz a lei dos senos para você, pessoal? A lei dos senos diz o seguinte: se eu tiver um triângulo qualquer, tá? Cujos ângulos alfa, beta e gama são esses ângulos aqui, cada lado do triângulo é proporcional ao seno do ângulo que está olhando para ele. Como assim? Se você olhar para o A que está aqui, quem é o ângulo que está olhando para esse lado de tamanho A? É o ângulo alfa. Então, se você pegar o A e dividir pelo seno de alfa, isso aqui vai ser constante. E constante igual a quanto, gente? Tá vendo esse círculozão que tá aqui? Esse círculozão é o círculo circunscrito ao triângulo. Se ele é o círculo circunscrito, o diâmetro dele eu vou chamar de 2R, né? Então tem R aqui, tem R aqui. Então esse diâmetrozão 2R é essa constante de proporção, tá? 2R. Só que isso não vale só para o ângulo A e para o seu oposto alfa. Isso vale para o beta e para o θ, né? Então, se esse ladinho vale B e esse ladinho vale C, isso aqui também é igual para todos eles. Então, se você pegar o B e dividir pelo seno de beta, isso também vai ser igual a 2R. E se você pegar o C e dividir pelo seno de θ, C sobre o seno de θ, isso é igual a 2R também, tá bom? Então, em qualquer triângulo, se você divide um lado pelo seno do ângulo oposto a esse lado em questão, essa divisão é sempre igual entre si, né? Essas três divisões são iguais entre si e são iguais a quanto? A 2R, que é o diâmetro do círculo circunscrito
ao triângulo, tá? Então, ó, esse quadro aqui é um quadro extremamente simples, mas tem duas leis extremamente poderosas que a gente, nas nossas próximas aulas, vai aplicar em problemas de trigonometria, de geometria. Você vai ver que tem uma aplicação muito legal para essas formulazinhas aqui. Tá bom, gente? Beleza? Então, essa primeira aula, apesar de eu ter falado bastante coisa sobre trigonometria, é uma aula básica, uma aula inicial para a gente se ambientar aos primeiros nomes da trigonometria, as primeiras razões trigonométricas, e para que isso possa ser utilizado na nossa construção dos nossos próximos conhecimentos envolvendo trigonometria básica. Tranquilo, gente? Beleza? Se você gostou dessa aula, compartilhe essa aula com todo mundo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, não perde os vídeos que estão chegando, porque tem muita coisa boa por aí. Beleza, galera? Tamo junto? Vem no bizu!